O ano era 2021, a gente tinha passado por pandemia, eu tinha acabado de fazer os meus exames, checado tudo, estava tudo bem, tinha feito uma mamo e estava tudo normal, mais ou menos em abril daquele ano. Quando foi em outubro, eu notei que tinha alguma coisa diferente na minha mama direita. E aí que começa, era uma marca, era um sinal que a gente não está acostumado a ver. Então, toda vez que eu mostro para alguém, eu explico, eu começo por aí. Porque às vezes a gente fica esperando um nódulo, e o meu não era um nódulo. Era simplesmente uma marca, né? Uma fissura para dentro, como se algo estivesse puxando um fio ali da mama, né? E ficava um risco para dentro. E aí eu achei aquilo estranho, eu treinava muito, achei que tinha me machucado, que era um músculo, que era um top mais apertado, né? E que aquilo devia ser qualquer coisa menos o que realmente era. E aí tudo começa assim, foi primeiro na minha ginecologista e na hora ela olhou, fez os exames lá superficiais, disse que não parecia ser nada, olhou a axila estava normal e aí ela começou a me incentivar a fazer exames como uma ressonância para ter certeza. E aí começa a ficar estranho, porque meu telefone tocava assim, você precisa voltar para a gente ter certeza do resultado. A gente ficou com uma dúvida, você pode repetir? Mas pode vir amanhã? Você pode vir no horário do almoço? E a gente sabe que não é assim, né? Esses exames ninguém te chama no dia seguinte, no mesmo dia, na hora do almoço, para você repetir o exame. Aí eu comecei a perceber que realmente tinha alguma coisa de errado ali. Bom, aí comecei a investigar, fiz os exames de imagem, aí realmente não era só aquilo que eu estava enxergando. E aí se confirmou, era um câncer de mama, já tinha ido para axila, já tinha tomado toda a axila, subido, então eu já tinha células cancerígenas em toda essa região do corpo e não só na mama. Bom, aí no começo eu estava indo sozinha, aí chegou um momento que, né, não, marido, acho que é melhor você começar a me acompanhar, que a coisa não tá boa, comecei a sinalizar na empresa, eu sempre muito louca, muito workaholic. Eu comecei a furar meus compromissos porque era isso, eu tinha exame e era tudo em cima dos meus compromissos, eu não estava conseguindo cumprir, aí eu tive que avisar as pessoas mais próximas do time, falar, gente, tem alguma coisa de errado, eu vou investigar, depois eu volto. E aí eu só voltei depois de 9 meses. Mentira, eu continuei trabalhando do meu jeito, mas realmente, logo que eu soube, eu comuniquei, era final de ano, a gente segurou um pouco para falar para a família. Minha família já tinha tido um caso de câncer muito mais grave, muito mais sério, então a notícia que eu dava dessa maneira, gente, não é igual aquele caso, vai ser tranquilo, vai dar tudo certo, é um câncer de mama. E aí uma vez eu ouvi uma Global falando sobre isso, ela fantasiando um pouco sobre a história, mas uma coisa que ela falou me marcou e para mim fez sentido e eu sempre falo sobre isso. Às vezes muitas pessoas se perguntam, né, por que aconteceu comigo? E aí a pergunta que ela se fazia, por que não comigo? Porque acontece com muitas mulheres, né? Então tinha chegado a minha hora. Bom, aí eu fui tranquila, fui dar notícia para os meninos, né, e fazendo sempre essa referência que era uma coisa mais tranquila, mamãe vai cuidar, vai dar tudo certo, né, tô pegando aqui meio que no começo. Na verdade, quando dá uma metástasezinha não é muito engraçado, mas também faz parte, é muito comum que isso aconteça, que vá para a axila. Aí eu fui investigando para saber exatamente o tipo, porque você precisa saber o tipo para você fazer o tratamento correto. Então fui atrás dos profissionais, do melhor oncologista, da melhor clínica, e eu tive acesso a tudo isso, que é uma grande sorte, e apoio da minha família, vamos lá, vamos pra luta, vamos pra briga, e é realmente uma briga extensa, mas assim, a gente vence. Então é super importante que a gente perceba em tempo para você tratar o quanto antes. E aí foi isso que eu fiz, apesar de já estar num estado ali até que um pouco avançado. O câncer era um tipo, assim, um clássico que dava para tratar. É meio chocante, meu médico me falava assim, né, você vai ter uma sobrevida ótima. Eu falei, nossa, nunca pensei de ouvir uma frase desse tipo, né, que eu vou ter uma sobrevida, mas minha sobrevida tá ótima. Bom, aí o tratamento é um tratamento duro, né? Primeiro, assim, você passa psicologicamente para aquela fase, né, de aceitar, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E eu sempre, assim, muito louca com o trabalho, e eu sabia que eu não ia aguentar, que eu ia ter que fazer minhas pausas, né, e ia ter que fazer esse tratamento. E assim fui. Então, eu tive que fazer tudo. Então, deixei as festas do final de ano passar, aí a gente deu a notícia para a família. Então, dia 31 de janeiro, eu já estava operando e colocando
um catéter interno para eu receber as quimioterapias, que era o principal tratamento que eu ia começar. Eu comecei pelas químios, então fiz sessão de químio vermelha, de químio branca. Tem uma foto minha aí que eu sempre brinco, essa é a minha foto careca. Então eu estava começando a gravar, era minha responsabilidade os vídeos do YouTube que a gente tinha começado a fazer em pandemia. E eu falei, eu raspo o cabelo, coloco uma prótese e continuo as gravações, porque eu sabia quando que eu passava mal pós-químio. Eu precisava de uns dias para me recuperar e depois, vida que segue, eu tentava fazer alguma coisa e seguir fazendo os programas do mesmo jeito, com os meus disfarcezinhos. Bom, aí vamos falar de coisa boa, né? Então, a quimioterapia, na segunda sessão, eu via que a minha lesão diminuiu. Era um inferno, você vai e passa mal, mas não é nada daquilo que a gente vê em filme, da pessoa vomitando, isso não existe. Se você tem um bom tratamento, se você tem acesso à saúde de boa qualidade, como eu tive com os tratamentos que eu fiz, você é totalmente preparado para você não passar mal, para você não enjoar, para você se recuperar mais rápido possível da sua sessão, porque sim uma bomba, destrói as suas células boas junto com as células malignas e faz parte do jogo, né? Então eu fiz todas essas sessões, depois eu fui para a cirurgia, eu não tirei a mama. Se eu não falo, ninguém percebe que eu sou operada, né? Então o que os médicos fazem é tirar um quadrante, foi o que eu fiz. Então tirou aquele quadrante, mas faz não digo que é uma plástica, mas tem aqui um cimento, uns pregos, uns parafusos, umas madeiras, uns gesso, sei lá, e ela fica perfeita. E aí tirei a axila, porque a axila estava toda tomada mesmo, não tinha o que fazer. Então, e o restante todo desapareceu com o tratamento. Depois disso, eu fiz também rádio. São sessões seguidas, né? Você vai para o hospital todos os dias. Eu fiz 14 sessões, 18, sei lá, já até perco a conta. E foi tudo bem. E hoje eu sigo sendo uma paciente oncológica. Eu tomo os comprimidos, né, para bloqueio hormonal e vou seguir tomando. O mês que vem eu tô acabando um dos comprimidos que eu tomo. E depois sigo com um que é o normal, de praxe, que todo mundo toma, e eu vou tomar por 8 anos. Então tem mais 5, 6 anos aí que eu vou continuar me medicando, mas tô super bem. Agora, o que salva a mulher, né, do câncer de mama? Realmente, assim, isso que a gente fala do autoexame, de você se apalpar. Cara, é verdade, quando você apalpa e percebe alguma coisa, já foi longe, aquilo já tá se multiplicando e já tá perigoso. Então, o que você precisa fazer são seus exames. Exame de imagem, mamografia, se você já tá na idade de fazer. É lá que aparece, não tem jeito. E aí, isso, né, no meu caso, não era um nódulo. E para cada mulher é de um jeito, a experiência acontece de uma maneira, e você fica esperando uma coisa e aparece outra. Então, é exames. Tem que fazer com a regularidade necessária. Falando um pouco do meu caso, se eu preenchi algum quesito. Eu nunca fumei, bebi socialmente, tive 2 filhos, amamentei ambos, exercício físico a vida inteira, não tenho histórico na família. Eu nunca preenchi nenhum dos requisitos para ter o câncer de mama. E eu tive, eu sou a primeira da minha família. Agora, falando um pouco também para os homens, ou para você que não tem, ou nunca vi, só ouço falar, quem acompanha, quem está do lado também, passa por um processo. É um processo de dor, de sufoco, de não saber, às vezes, como apoiar. Então, acho que é super importante você saber que sim, tem cura. 99% dos casos aí, eles são curáveis. Até tive com o meu médico na semana passada, retrasada, e ele falava até é triplo negativo, que é um caso mais grave. Né? A gente cuida, a gente tá tendo bons resultados e tá tudo certo. Então, que você que precise apoiar ou que conheça alguém que tá, né, passando por isso, ela vai ser curada, né? Tem que fazer tudo certinho, não tem jeito, não dá pra brincar com essa doença, mas fica firme. Tem casos também em câncer de mama em homens, mas é super raro, né? Então, meu recado aqui pra você, se você for um homem, só fica ali apoiando, né? Dando o seu suporte moral, que vai dar tudo certo. Bom, pra minha cabeça ficar bem, né? Pra eu passar por isso, não ficar vivenciando câncer, eu tentava trabalhar, eu ia no escritório de vez em quando eu não estava bem, eu ficava e descansava mesmo, para me recuperar o mais rápido possível. E aí, assim, passei, né, como tantas mulheres que passam e se recuperam disso. Então, eu acho que depois disso, todas as mulheres que eu conheci que tiveram câncer de mama,
mulheres muito fortes, que deram um show, exemplo, é muita garra, muita força. O câncer é uma experiência de vida que te deixa mais forte, mexe com seus valores, então a gente sempre aprende. Eu aprendi muito, sou uma nova mulher mesmo, depois dessa experiência, e adoro compartilhar, ajudar e conversar com quem está passando por isso, porque quando você está vivendo, você fica ali sem saber se aquilo vai dar certo, se vai funcionar, e no final funciona para a maioria de nós, é só a gente se cuidar. Então eu recomendo muito que você sempre esteja em dia com os seus exames, é isso que vai te salvar.